tranquilo? Nós começaremos a nossa aula de hoje relembrando alguns conteúdos trabalhados antes das nossas férias. Processo de transmissão de calor, existem 3 métodos de propagação de calor. O primeiro é o método de propagação de calor por condução, ou seja, pela agitação das partículas. Uma partícula mais próxima recebe uma determinada quantidade de energia e se agita mais. Aquela partícula que está mais próxima começa a se agitar também, ela vai transferindo energia para outra. E assim sucessivamente. Quando chega um certo momento, todo o material está agitando da mesma maneira e atinge a mesma temperatura. Método de calor por condução. A agitação das partículas, das moléculas de um determinado corpo. Outro processo de transmissão de calor por convecção, que acontece por diferença de densidade. Então, pela diferença de densidade, eu vou ter as correntes de convecção e depois de um certo tempo, todo aquele material, todo aquele líquido, todo aquele fluido, ele vai atingir a mesma temperatura por essa diferença de densidade. E por último, a irradiação ou radiação, que é o método de propagação de calor, de transmissão de calor, por meio de ondas eletromagnéticas. Lembrando que ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer lugar, inclusive no vácuo, onde eu não tenho partículas, eu não tenho meio, eu não tenho material. Uma coisa importante é saber aonde, qual meio que acontece essa propagação. Na condução, acontece tanto nos líquidos, sólidos e gasosos. Na convecção, acontece apenas nos líquidos e nos gases. E na irradiação ou radiação, acontece também nos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Outra coisa importante que eu comentei com vocês também é a questão da garrafa térmica. Cada parte da garrafa térmica é feita de uma determinada maneira, é feita com um material diferente para impedir as trocas de calor de algum jeito. Então, por exemplo, a tampa, ela é de plástico. E ela, para que serve essa tampa? Ela impede a troca de calor de que maneira? Por convecção. Tanto que se você tirar essa tampa e colocar a mão, você vai ver que vai subir um vaporzinho do café ou de qualquer líquido que está dentro da garrafa e está quente. Então, a tampa ela é de plástico e ela evita trocas de calor por convecção. Eu tenho também a garrafa inteira por fora sendo de plástico, não de material metálico, por exemplo. Por quê? Para evitar trocas de calor por condução. Se fosse um material metálico, bom condutor de calor, ia ter muitas trocas ali. E o café logo, ou qualquer líquido ali dentro, rapidamente esfriaria. Então, nesse caso, ela evita trocas de calor por condução. E as paredes são espelhadas, né? Então tem essa parte espelhada e uma distância entre um espelhinho, né? Uma parte dentro da garrafa e a outra, o espaço onde eu tenho vácuo. Por quê? Para evitar trocas de calor por convecção, se por um acaso tiver algum fluidozinho ali dentro, uma porção de ar, e irradiação, quando essa parede for espelhada. Ah, Renan, mas no vácuo a irradiação consegue ter a propagação de calor por irradiação, porém ela é espelhada. Se por um acaso esse calor passar por essa região de vácuo, ela passou pela parte de dentro da garrafa e ela vai atingir a outra parte que é espelhada. Então ela vai bater e ela vai refletir. Então ela vai esquentar novamente o café. Então ela impede essa troca de calor. Outra coisa importante também que nós comentamos foi a questão da brisa marítima e a brisa continental. Isso acontece pela diferença de densidade do ar quente com o ar frio e pela convecção térmica. Então, por exemplo, durante o dia, nós sabemos que a areia ou a terra esquenta mais do que a água. Se ela esquenta mais, qualquer porção de ar próximo a essa areia vai esquentar também, vai ficar mais leve, menos densa e vai subir, deixando uma região aqui de baixa pressão atmosférica. O que acontece? O próprio mar vai empurrar, vai soprar uma porção de ar para o continente. Nesse caso, nós chamamos de brisa marítima. Você pode ver que esse é o sentido da corrente de ar. E nós temos também a brisa continental. Durante a noite, essa areia que estava muito quente está fria. Porém, aquela água que demorou e recebeu uma certa luminosidade do sol durante todo o dia, demorou, só que ela esquentou. Então, a porção de ar que está próxima à superfície do mar esquenta, se torna menos densa e sobe, deixando uma região próximo ao mar de baixa pressão atmosférica. Nesse caso, o continente vai soprar uma quantidade de ar, né, para o oceano. Tá? Então, a brisa continental e a brisa marítima acontece pela diferença de densidade e pela convecção.
Outra coisa é como que esse calor se propaga em determinado material. Então, nós temos a lei da condução de Fourier, onde eu consigo determinar de duas maneiras, com duas equações diferentes, como esse calor se propaga, né? Como essa energia térmica se propaga de um corpo para o outro. Lembrando que calor, ou energia térmica, sempre vai se propagar do corpo mais quente para o corpo mais frio, sempre. Por isso que eu não preciso me preocupar, é o meio exterior, o meio interior. Para calcular esse fluxo, basta dividir a quantidade de calor que está atravessando um determinado material em um determinado tempo. Lembrando que esse calor no sistema internacional é dado em joules e esse tempo em segundos. Joules por segundo, watts, tudo bem? Então sempre também posso escrever o fluxo como sendo em watts. Outra coisa é escrever também essa questão do fluxo utilizando uma equação um pouquinho mais extensa, onde leva em consideração o K, que é a constante do material, como se fosse tabelado, cada material tem uma constante de condutividade térmica diferente. O A é a área por onde essa energia térmica vai passar. As variações de temperatura, temperatura quente menos a temperatura fria, dividido pelo L, que é a espessura, é o comprimento por onde essa energia térmica, né, ela vai passar. Lembrando que cada material tem o seu coeficiente. Aqui do lado tem uma tabelazinha indicando o que é cada coisa, temperatura quente, temperatura fria, a condutividade. E no próximo, né, eu tenho o valor desse K para determinados materiais. Então, nós estamos vendo aqui que o ar em repouso ele é um péssimo condutor de calor. O isopor é um péssimo condutor de calor. A lã é um péssimo condutor de calor. Até o gelo é um péssimo condutor de calor. Então, quanto menor o valor desse K, pior esse material é para conduzir calor. Porém, os materiais metálicos já são bons condutores de calor. Então, o valor desse K já é um valor maior. Então, por exemplo, o cobre, 332. O ouro, 267. Então, quanto menor esse valor do K, pior esse material é para conduzir calor, ou seja, ele é um bom isolante térmico, porém os materiais metálicos são bons condutores de calor, por exemplo, o ouro e o cobre, então, em que esse valor do K é elevado. Próximo vídeo, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios utilizando essas equações.